Olá, então agora a aula 11 do 3D, efeitos coligativos solutos iônicos, para solutos iônicos. Então, por isso que eu havia invertido a sequência que a gente vinha vendo, pois na aula anterior de eletrólitos eu expliquei exatamente o que são esses solutos iônicos, né? Então vamos lá. Existem solutos de natureza molecular, que foram os que a gente viu na aula 10 do 3D, e solutos de natureza iônica. Na aula 10, nós vimos os solutos moleculares que não liberam íons em solução, que são aqueles que não são eletrólitos. Então, os exemplos que a gente viu, glicose, sacarose, são os mais comuns. Ou seja, aqui, o número de partículas que você coloca em solução, ou seja, se você pega 1 mol de glicose e coloca em solução, você vai ter 1 mol de moléculas em solução. Não vai ser de íons, porque ele não libera íons em solução, a sacarose. Então, a sacarose, que era sólida, ela passa a ser aquosa, porque ela entrou em contato com a água. Mas aquele 1 mol de moléculas não vai deixar de ser 1 mol de moléculas. Não vai mudar, de sacarose e glicose não vão mudar quando entrar em contato com a água. Olha o que vai formar ali. Glicose sólida forma glicose aquosa, sacarose sólida forma sacarose aquosa, e não muda a quantidade de moléculas, tá bom? Agora, existem solutos iônicos, que são as partículas dispersas, onde as partículas dispersas são íons, que aí muda. Então, quando você coloca um soluto iônico em água, o que acontece? Ele separa em íons, né? Porque é um soluto iônico, que era a junção de 2 íons. Então, quando você colocar em água, esses íons vão se separar. Que o exemplo mais comum são os sais, né? Então, por exemplo, vamos pegar o sal cloreto de sódio, NaCl. Ele é um eletrólito forte, ele tem alfa igual a 100%. Quando você pega o NaCl, 1 mol de NaCl e coloca em água, que ele vai liberar? Um Na e um Cl-. Então, 1 mol de NaCl vai formar 1 mol de Na e 1 mol de Cl-. Ou seja, você colocou 1 mol de NaCl sólido, você usou 1 mol de NaCl sólido, e em solução você vai ter 2 mols de partículas, tá bom? Quando você coloca, por exemplo, outro exemplo, cloreto de cálcio, também é um eletrólito forte, o alfa é o grau de dissociação é 100%. Quando você coloca o CaCl2 em solução, ó, você colocou lá um CaCl2, o que ele vai formar? Um Ca e 2 Cl. Um Ca2+ e 2 Cl-. Inclusive tá errado ali, tá? É o contrário. Ali embaixo, um CaCl2 forma um Ca e 2 Cl-, tá bom? É só inverter ali, mas o resultado final não muda, né? Porque é a soma. Então, você usou 1 mol de CaCl2 sólido. E o que ficou em solução? 3 mols de partículas. 1 de Ca2+, e 2 de Cl-, tá bom? Outro eletrólito forte, o sulfato de alumínio, que também tem alfa igual a 100%. Quando você pega 1 mol de sulfato de alumínio e coloca em solução, o que ele forma? 2 Al3+. Ali pode ser um pouco complicado para olhar, mas o que você tem que ver? Olha lá na molécula inicial, você tem Al2, né? Se é Al2, lá do outro lado também vai ter que ter 2Al. Então, é 2Al. Só o que pode confundir um pouco é a carga, mas aí você pega a carga lá de baixo, né? Se o SO4 era 3, aquele 3 lá é a carga do Al. E forma mais o quê? 3SO4, 2-. Pode confundir um pouco também, porque é uma molécula grande, né? Mas como você tem que olhar? Você pega aquele 3 que está lá embaixo
quer dizer o quê? SO4, 3. Você tem 3 SO4. Então, do outro lado ali, você coloca 3 SO4. E qual que é a carga do SO4? É a carga que caiu lá para o AL, né? O AL não é 2 lá embaixo? Então, o 2 é a carga do SO4. Então, ficou 3 SO4, 2 menos. Então, quando você pegou 1 mol de Al2SO4 e colocou em solução, você formou 2 mols de Al e 3 mols de SO4. Então, você usou 1 mol e acabou ficando com 5 mols de partículas. Tranquilo? Vamos ver como é que isso afeta os efeitos coligativos. Então, vamos começar pelo básico. A água pura tem temperatura de ebulição, ali está deixando claro que é um ATM, ou seja, ao nível do mar, né? De 100 graus Celsius, e temperatura de congelação também é um ATM de 0 graus Celsius. E aí, quando você colocou glicose, 1 mol de glicose em solução, olha o que aconteceu com a temperatura de ebulição. Aumentou, né? O tanto que aumentou. Aumentou 100 para 100,52, ou seja, aumentou 0,52 graus Celsius a temperatura de ebulição quando você colocou glicose. Glicose, lembra? Soluto molecular que não é um eletrólito. Então, quando você coloca a glicose em solução, você vai ter a mesma coisa, a mesma quantidade. Então, quando você colocou 1 mol por quilograma, aumentou a temperatura de ebulição em 0,52. E o que aconteceu com a temperatura de congelação? Ela era 0 e caiu para menos 1,86. Certo, né? A temperatura, quando você coloca algum sólido na água, vai diminuir a temperatura de congelação. Nesse caso, ficou claro que diminuiu quanto? 1,86. Então, quando você colocou 1 mol por quilograma de partículas em solução, diminuiu a temperatura de congelação em 1,86 graus Celsius. E a temperatura de ebulição aumentou 0,52 graus Celsius. E daí? Quais são os próximos? Olha ali, a sacarose também é um composto molecular não eletrólito, né? Que não libera íons em solução. Então, quando você coloca 1 mol de sacarose em água, vai continuar aquele 1 mol lá, não vai alterar. Então, olha o que aconteceu com a glicose. Quando você colocou 1 mol, aumentou 0,52 a ebulição e o congelamento diminuiu 1,86. E não importa o que você está colocando, o que importa é a quantidade que você está colocando. Então, se você colocou 1 mol de glicose ou 1 mol de sacarose, os dois são solutos moleculares, não faz diferença se é glicose ou se é sacarose. O que importa é a quantidade. Então, a temperatura de ebulição, quando você colocar 1 mol de sacarose, também vai ser 100,52, porque em solução tem a mesma quantidade, entendeu? E a temperatura de congelação? Também vai ser a mesma, porque em solução tem 1 mol de glicose e tem 1 mol de sacarose. Então, não afeta o que você está colocando, afeta a quantidade que fica em solução, tá bom? E o NaCl? Você está colocando 1 mol por quilograma de NaCl, mas aqui tem uma diferença. Quando você coloca o NaCl em solução, o que você forma? Na+, Cl-, porque é um soluto iônico, certo? Então, você colocou 1 mol de sólido, mas você, em solução, vai ter 2 mols, que a gente tinha visto lá atrás, né? Quando você coloca o NaCl em solução, ele forma Na+, e Cl-. Então, 1 mol que você colocou forma 2 mols em solução. Então, aqui, a temperatura de ebulição e de congelação vai ser diferente, porque em solução você tem o dobro. Então, o dobro do que tinha aumentado antes é 1,04. Antes, com 1 mol, tinha 1 mol em solução, aumentou 0,52. Então, se eu coloquei 2 mols em solução, vai aumentar o dobro, vai aumentar 1,04. Então, a temperatura de ebulição vai aumentar para quanto? Era 100, aumenta para 101,04. E a temperatura de congelação? Também, quando você colocou 1 mol
em solução, a temperatura de congelação diminui 1,86. Agora, quando você colocar 2 mols em solução, ela vai diminuir quanto? O dobro, 1,86 vezes 2. Então, ela vai diminuir 3,72. Então, era 0, passou para menos 3,72. E o CaCl2? CaCl2, quando você coloca em solução, ele forma o quê? Ca e 2Cl. Ca2+, e 2Cl-, certo? Então, você tinha 1 mol, você colocou 1 mol, mas ele acabou formando 3 mols. Então, se quando você colocou 1 mol, aumentou a temperatura de ebulição em 0,52, quando em solução você tiver 3 mols, vai aumentar quanto? O triplo, 0,52 vezes 3, que é 1,56. Então, quanto vai ficar a temperatura de ebulição? Era 100, aumentou 1,56, 101,56. E a temperatura de congelação? Antes você tinha, quando você colocou 1 mol em solução, ela diminuiu 1,86. Agora que você está colocando, vai diminuir o triplo, que é 5,58. Então, se era 0 e diminui 5,58, diminui para menos 5,58 graus Celsius. Tudo bem? Vamos falar agora sobre a última possibilidade. Aqueles solutos que são moleculares, assim como a glicose e a sacarose são, né? Mas que liberam íons em solução. Vocês lembram que a gente viu na aula anterior de eletrólitos sobre isso? Existem eletrólitos que são solutos moleculares que liberam íons em solução. Por exemplo, os ácidos. E aí depende do grau de ionização do soluto, tá? Por exemplo, o HCl, que é um ácido forte, tem alfa igual a 100%. Antes a gente via alfa como grau de dissociação, né? Porque era um sal. Aqui, como é um ácido, é grau de ionização. Mas o HCl é um ácido forte que o alfa é 100%. Então, quando você colocar 1 mol por quilograma de HCl, quando você colocar 1 mol de HCl, você vai liberar o quê? H+ e Cl-, certo? Cada um deles 1 mol, porque o alfa é igual a 100%. Então, você usou 1 mol de HCl, colocou em solução, você acabou liberando 2 mols de partículas. E o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele também é um ácido forte, também tem alfa igual a 100%. Você pegou 1 mol, colocou em solução. O que ele libera? Libera 2H+ e SO4 2-. 2H+ e 1 SO4 2-. Então, quando você pegou 1 mol de H2SO4. Você acabou liberando 2 de H+ e 1 de SO4 2-. Então, você acabou liberando quanto em solução? 2 mais 1, que é 3. Os ácidos, a gente vai ver alguns exemplos de ácidos que não são 100% ionizáveis. Por exemplo, esse HA, que é um ácido genérico, tá? Ele pegou um ácido genérico, é o exemplo da apostila de vocês. Não é um ácido que existe de verdade, simplesmente para adotar um alfa igual a 40%. Aqui quer dizer que só 40% dessas moléculas vão ionizar em solução. Então, você pegou 1 mol de HA. Quantas vão ionizar? 40%, ou seja, 0,4 mols. Portanto, lá na solução ainda vai ter 0,6 mols que vai ficar não ionizado, tá bom? Então, ó, peguei o HA ali. HA que deu H+, mais A-. Só 40% do HA é o que ioniza, então só 0,4. E como é 1 para 1 para 1, também é 0,4 de H+, e também é 0,4 de A-. Então, o que ficou em solução? Ficou em solução aquele 0,4 de H+, aquele 0,4 de A-, e ficou em solução também o quê? Aquele 0,6 que tinha ficado não ionizado, né? Então, no total, você vai ter 1,4 mol por quilograma de partículas, tá bom? É assim que você faz conta para
ácidos que não são 100% ionizados, ou seja, não são ácidos fortes. Vamos ver mais um exemplo. Outro ácido genérico, HX, também a concentração dele é 1 mol por quilograma, mas aqui o grau de ionização dele é 10%. Então, você pegou 1 mol do HX, mas só 10% disso ioniza, ou seja, só 0,1 mol por quilograma. Portanto, quanto ainda vai ficar em solução não ionizado? 0,9. Por quê? 10% ioniza, que é 0,1, e o restante, que é 0,9, fica lá não ionizado, só em solução, tá? Então, vamos ver. O HX, quando você coloca em solução, ele libera H+, mais X-. Ionizadas era 10%, ou seja, 0,1 mol. Então, como é 1 para 1 para 1, também é 0,1 mol de H+, e também é 0,1 mol de X-. Portanto, em solução, a gente tem o quê? 0,1 mol de H+, é tudo que está do lado direito da flecha, né? 0,1 mol de H+, 0,1 mol de X-, e mais o quê? Mais aquele 0,9 mol do HX que não foi ionizado, né? Então, no total, você tem o quê? 1,1 mol por quilogramas de partícula. Quanto mais partículas você tem em solução, mais forte é esse ácido, tá? A gente já percebeu isso, ó. HA, 1 mol por quilograma, com alfa igual a 40%, liberou em solução 1,4 mol por quilograma de partícula. HX, na mesma concentração, mas que tem grau de ionização menor, ou seja, é um ácido mais fraco, liberou 1,1 mol por quilograma de partículas. Então, comparando essas duas soluções, elas tinham a mesma concentração, mol por quilograma lá no começo, mas a de ácido mais forte, que é o alfa igual a 40%, apresenta maior número de mols de partícula por quilograma de água. Então, lá no final, em solução, você vai ter mais partículas na solução de ácido mais forte, tá bom? Então, alguns exercícios agora. 11.03. A glicose é um composto molecular, portanto, ao ser dissolvido em água, ocorre a separação molécula a molécula. Ou seja, a quantidade de moléculas dissolvidas é igual ao número de partículas em solução. Podemos representar esse processo da seguinte forma. Então, a gente tem 1 mol de glicose quando sólido. Quando você coloca em solução, você libera 1 mol de glicose aquosa, né? Não acontece nada com a glicose. Ela continua da mesma forma e a quantidade de partículas em solução é a mesma quantidade que você colocou. Você colocou 1 mol, em solução vai ter 1 mol, tá bom? Porque ela é um soluto molecular que não ioniza. O cloreto de sódio, que é o Na+Cl-, é um composto iônico. Então, aqui é diferente, é um composto iônico. Ao ser dissolvido em água, ocorre a separação desses íons, que é a dissociação. Então, um Na+Cl- liberou o quê? Um Na+, e um Cl-, considerando que a dissociação é total, porque esse aqui é um eletrólito forte, tá? Então, para cada mol de NaCl sólido que foi dissolvido, em solução a gente vai ter o quê? Um de Na+, e um de Cl-. Então, a gente vai ter 2 mols de partículas, tá bom? Então, comparando as duas soluções, 1 molar de glicose, ou seja, 1 mol por litro de glicose e 1 mol por litro de cloreto de sódio, assinale a alternativa incorreta. Primeira, a solução de NaCl tem maior concentração de partículas. Tem maior concentração de partículas, né? Em solução. A solução de glicose tem menor ponto de congelação. Aqui, a gente precisa perceber que o cloreto de sódio, por ter 2 mols de partícula em solução, vai influenciar o dobro em relação à glicose e os sulfetos coligativos, que tinha 1 mol de partículas em solução. Então, ele vai diminuir o dobro o ponto de congelação, ele vai aumentar o dobro o ponto de ebulição, ele vai diminuir o dobro a pressão de vapor. Então, essa está errada. Por quê? A solução de glicose influencia menos do que a de NaCl, porque ela tem menos partículas em solução.
certo? Então, a solução de glicose não vai ter ponto de congelação menor, ela vai ter maior. A de NaCl vai influenciar mais o ponto de congelação, ou seja, vai diminuir mais o ponto de congelação do que a de glicose. Então, essa é a incorreta. 11.11. Sobre efeitos ou propriedades coligativas, assinale o que for correto. Primeiro, quando você adiciona solutos, o que acontece? Diminui a pressão de vapor, que isso é conhecido como tonoscopia, diminui a temperatura de congelação, isso é conhecido como crioscopia, e aumenta a temperatura de ebulição, que é a ebulioscopia, né? Então, o que afirma ali na número 1? Água e sacarose formam uma solução cuja pressão máxima de vapor é menor do que a da água pura. Olha o que acontece com a pressão de vapor. Diminui quando você adiciona solutos. Então, essa está certa. Porque a água e a sacarose, você adicionou soluto na água, né? Então, a pressão de vapor vai ser diminuída do que em relação à água pura, nas mesmas condições de temperatura e pressão, que é chamado efeito tonoscópico. Correta. Segunda, os pontos de ebulição e de congelamento das soluções podem ser alterados mediante a adição de solutos voláteis, desde que em recipientes hermeticamente fechados. Essa tá errada, né? Por quê? Porque não tem que estar fechado. Pensa, por exemplo, na água do mar. Uma boa para o efeito crioscópico, né? Você adicionou sal, tem sal na água do mar. Então, ele não é um recipiente hermeticamente fechado e afeta a temperatura de congelamento da água do mar, conforme a gente viu no último textinho, né? Então, essa está errada. 4. O aumento da temperatura de ebulição de um líquido por meio da adição de um soluto não volátil é chamado efeito ebulioscópico. Certo, porque a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição quando você adiciona um soluto não volátil. 8. O cloreto de sódio é um soluto não volátil que, certo, por enquanto está certo, quando adicionada água, diminui o seu ponto de congelamento abaixo de 0 graus Celsius, o que é chamado efeito crioscópico. Certo, a água teria temperatura de congelamento de 0 graus Celsius. Quando você adiciona um soluto não volátil, como o cloreto de sódio, ele diminui a temperatura de congelação. Então, vai diminuir abaixo de 0 graus Celsius. E isso é conhecido como crioscopia. 16. Soluções moleculares sofrem apenas efeitos crioscópicos, ao passo que soluções iônicas estão sujeitas aos efeitos tonoscópico e ebuliométrico. Errado, né? Tá só inventando alguma coisa para ter alguma errada aqui. Todas as soluções sofrem todos esses efeitos, independente se elas são iônicas ou moleculares. 11.16. Considere as 3 soluções aquosas abaixo, todas a pressão de 1 atm. A solução A é 0,1 mol por litro de glicose. Então, tá ali, ó, a glicose. A glicose, quando você coloca ela em água, ela era sólida e ela forma a glicose aquosa, mas ela era 1 mol. Se a mesma quantidade que você colocou é o que vai ter em solução, né? Porque ela é um soluto molecular, que não se ioniza, né? Então, se você colocou uma solução 0,1 mol por litro, em solução vai ter 0,1 mol por litro. Solução B, 0,1 mol por litro de ácido nítrico, é um ácido. Então, o ácido nítrico, quando você coloca em solução, o que acontece com ele? Ele dissocia ou ele ioniza? Dissocia quando já era um soluto iônico, né? Nesse caso aqui, que é molecular, ele ioniza. Então, ele separa em H+, e NO3-. E aí, você colocou 0,1 mol por litro e vai formar 0,1 mol por litro de cada um desses ali. Então, em solução, você vai ter 0,2 mol por litro.
E a última, solução C, ela é 0,3 mol por litro de nitrato de cálcio, que é o CaNO3,2. Então, quando você coloca isso aí em solução, como vai ficar? Ca2+, mais 2NO3-. Então, você colocou 0,3 mol por litro de CaNO3,2, ele formou, olha lá, 0,3 mol por litro de Ca2+, e 0,6 mol por litro de NO3-. Por quê? É 1 para 2 a reação, né? Então, essa dissociação aqui. Então, se o CaNO3,2 é 0,3, aquele que tem o 1 na frente também é 0,3, e aquele que tem o 2 na frente é o dobro, 0,6. Então, quando você colocou 0,3 mol por litro, em solução ficou 0,9 mol por litro. Então, a pressão de vapor diminui, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Quando você adiciona solutos não voláteis. E ele pede para assinalar a alternativa incorreta. E aí ele fala assim: letra A solução C é a que apresenta maior pressão de vapor. Olha ali, é aquela que em solução tem mais mol, maior concentração, né? 0,9 mol por litro. Então, é a que mais vai diminuir a pressão de vapor, porque a pressão de vapor diminui quando você adiciona soluto não volátil, né? Então, a incorreta já é a letra A. 11.19. A adição de substâncias à água afeta suas propriedades coligativas. Compare as temperaturas de solidificação e ebulição de duas soluções aquosas contendo, respectivamente, 1 mol por litro de glicose e 1 mol por litro de NaCl, nas mesmas condições de pressão. Então, o NaCl 1 mol por litro, quando você colocar em solução, vai liberar Na+, e Cl-, vai ficar 2 mols de partículas em solução. 1 mol por litro de glicose, a glicose não libera íons, ela forma o mesmo tanto que você colocou. Então, 1 mol por litro de glicose vai ficar 1 mol de partículas em solução. Então, o que vai acontecer? Como tem mais partículas em solução, a solução de NaCl tem temperatura de ebulição maior e temperatura de solidificação menor que a solução de glicose. Tudo bem? Então, como tarefa, eu vou deixar esses aqui para vocês. E muito obrigado. Qualquer dúvida naqueles exercícios, vocês me perguntem.